Olá, povo de Deus. Boa segunda-feira. Bom, eu coloquei um anúncio aqui no Insta, divulgando a minha live hoje. E eu coloquei live, né? Mas, na verdade, é uma aula. Essa aula é uma aula muito poderosa e eu quero dizer que eu estou muito feliz, né, por estar aqui para trazer essa aula para vocês e de imediato já falar da minha vontade, da minha necessidade, daquilo que está aqui dentro, aquela paixão, aquela vontade imensa de levar uma mensagem de transformação para as pessoas. E eu estou aqui para trazer esta mensagem. Eu sou professora e fiz recentemente um curso para terapeuta, porque eu comecei a ter uma grande vontade de ajudar as pessoas, porque eu passei por um período de ansiedade muito profunda e outros probleminhas, né? E aí a necessidade, a vontade de transformar vidas, como a minha vida foi transformada, né? Então hoje é segunda-feira. Segunda-feira para mim tem cara de recomeço, não foi sempre assim, né? E vamos recomeçar sempre. Eu há muitas pessoas que hoje, né, não é final de semana, ontem foi o primeiro dia da semana e hoje, na segunda-feira, ainda a gente está nessa vibe de recomeçar a semana. E há muitas pessoas anestesiadas, né? Seja por drogas lícitas ou ilícitas, essas pessoas querem adormecer em si a dor que elas estão de alguma forma sentindo, né? Então, o tema que eu trago hoje é por que adoecemos? E vocês já pensaram nisso? Que a gente deveria sempre estar buscando se atualizar, porque isso nos traz uma elevação de consciência e o porquê adoecemos me impactou, né? E aí eu senti a necessidade de trazer para vocês. De início, eu quero trazer aqui uma frase que diz o seguinte: há o que nos envenene. E aquilo que nos envenena não é o que entra pela boca. Aquilo que nos envenena não é o que entra pela boca, mas é aquilo que sai da nossa boca. Porque o que sai da nossa boca vem do nosso coração, vem da nossa alma. Não é? Vocês já ouviram aquele ditado que da nossa boca sai aquilo que o coração está cheio, está transbordando, né? E começar falando, né, da doença. Nós adoecemos. Essas doenças, essa doença tem uma raiz, né? É óbvio. Essa doença tem uma raiz e essa raiz é emocional. E aí eu te pergunto, como é que você anda se emocionando? Pois é, cuidado. E por quê? Porque a qualidade das nossas emoções define nosso nível de saúde.
A qualidade das nossas emoções define o nosso nível de saúde. Então, se eu hoje estou saudável, as minhas emoções estão com uma qualidade elevada. As minhas emoções estão com uma qualidade boa. E vocês acham que a doença atinge nosso corpo e é só isso? Não teve raiz em lugar nenhum, não aconteceu nada? A doença não nos atinge apenas quando chega no nosso corpo. Nós adoecemos antes. Então, através das nossas emoções, a gente fica doente. E o nosso corpo, nosso corpo apenas manifesta a real doença. Então, é essencial que hoje a gente comece a vigiar os nossos pensamentos. Porque quando eu penso saudavelmente, eu sinto saudavelmente, eu me emociono saudavelmente, e aí a minha mente não adoece. Porque quando a doença chega no corpo, é porque a mente já está enviando sinais de que a nossa mente está doente. E aí isso é refletido no corpo. É a manifestação real da doença quando ela aparece no nosso corpo. E aí surge o quê? Um bloqueio emocional. Mas, Cris, o que é um bloqueio emocional? Bloqueio emocional? Sim. A gente ouve muito, né? Ah, tá bloqueado. Ah, fulano tá bloqueado, né? Isso acontece mais na sala de aula, né? Mas não existe só o bloqueio para a aprendizagem. Existe também o bloqueio de ordem emocional. E como é esse bloqueio de ordem emocional? Nós nascemos, a gente sabe, né, que quando a gente nasce, a gente vem como uma página em branco, né? Vocês já ouviram falar isso? A gente chega ao mundo como uma folha em branco. Mas o que é que acontece? As nossas vivências, através de experiências dolorosas, nos trazem os bloqueios. São vários bloqueios, mas o bloqueio de ordem emocional é o que vai impactar na nossa vida. E aí, essas experiências construídas, né, na nossa vida, na nossa subjetividade, de alguma forma, define a qualidade da nossa vida, a qualidade da nossa saúde. As experiências que a gente vai vivendo vai nos bloqueando e aí vai diretamente atingindo a nossa saúde ou o estado de estar doente. Um exemplo, quando uma pessoa, né, ela negligencia a sua relação com o dinheiro, a pessoa ela não consegue lidar emocionalmente, saudavelmente com o dinheiro. Sua relação não é saudável com o dinheiro no estado emocional. Por quê? Há pessoas, minha gente, que não conseguem ver alguém oferecendo algo que querem comprar. Muitas vezes não precisa nem oferecer. Aqui na região que eu moro, tem camelôs, né, que passam
porta a porta. Todo lugar tem, né? Mas antes aqui não tinha isso, mas agora tem, né? E aí, quando a pessoa vê estas pessoas oferecendo seus produtos, que ela tem a necessidade do produto, não pode comprar, mas compra, esta pessoa está gastando de forma desenfreada, está gastando de forma emocional, muitas vezes desenfreada, né? Muitas vezes já tem roupa, já tem muito calçado, e aí não consegue guardar o dinheiro, não consegue ter uma vida organizada, não consegue ter dinheiro no bolso, né? E aí, de certa forma, acaba levando a família ao caos, né? A experiências de risco, né? Porque emocionalmente não sabe lidar com o dinheiro, não consegue juntar. Essa pessoa, ela, de certa forma, é uma pessoa que já adoeceu, né? E o que é que aconteceu? Pode ser que tenha acontecido algo no passado, alguma experiência no passado, alguma experiência essa pessoa passou com relação ao dinheiro na sua linha do tempo, né? Para ela poder se comportar desse jeito e ter esse determinado comportamento. E aí, a doença de ordem emocional pode se manifestar através de padrões, né? Esse padrão de comportamento traz a doença física. E há padrões de comportamento não só no financeiro, mas nos relacionamentos. E quem tem um padrão negativo nos relacionamentos não tem de forma alguma relacionamentos saudáveis. Atrai sempre relacionamentos conturbados, né, problemáticos. E o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que estar para não adoecer, porque é muito ruim, gente, adoecer. E a doença emocional, ela pode atingir todas as áreas da nossa vida. E para não adoecer, a visão ampliada, o conhecimento é quem vai nos levar para o próximo nível, é quem vai nos levar a abrir o olho. E quando a gente conhece a nossa vida de forma ampla, quando a gente tem conhecimento sobre várias áreas da nossa vida, a gente se cuida melhor, a gente cuida melhor das nossas emoções. E aí, quando a gente cuida bem das nossas emoções, a gente não entra em desequilíbrio. A gente não entra em estado de adoecimento. Eu quero dar um exemplo. Vocês já ouviram falar que o plantio não é necessário, mas a colheita é? Pois é. Eu não sou obrigada a plantar, mas já que eu plantei, eu vou colher. Então, nas emoções é assim, né? Quando a gente não tem o conhecimento, porque você plantou e aí de que forma você plantou? Você não cuidou dos seus pensamentos, porque os nossos pensamentos geram sentimentos que geram as emoções, não é? E quando a gente sabe que a gente adoece porque a gente teve um bloqueio lá atrás, porque alguém nos traumatizou, porque a gente não conseguiu digerir algumas coisas, a gente se policia para poder entrar em intervenção, né? E não deixar que os traumas do passado venham
a trazer emoções negativas que se enraizam no nosso corpo e trazem, de certa forma, o bloqueio. E como é que a gente sabe que precisa se cuidar? Através do bloqueio. E, Cris, o que é um bloqueio? O que são bloqueios? E aí, eu te pergunto, você já teve vontade de parar de comer aquele doce que você adora porque te faz mal, mas você não consegue? Isso é um bloqueio. Você não quer gritar com seu filho, com sua filha, mas de certa forma você grita. Você se desequilibra. Você não consegue lidar diante de algo que você quer fazer ou que você não quer fazer. Isso é um bloqueio. E se isso existe na sua vida, você tem algo chamado passivo emocional. Você não é ativo nas suas emoções, você tem uma certa passividade. E isso continua sendo gestado numa gestação, ao início, o meio e o fim. Quer dizer, esse é um problemão e que continua emocionalmente passivo, crescendo. Por quê? Porque você não teve o conhecimento e aí você não fez nenhuma intervenção. E aí a doença começa no coração. Porque, como eu falei no início da live, no início da aula, o que nos envenena não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Por quê? Porque vem do nosso coração, vem da nossa alma. Então, o que está no meu coração é o que está definindo a minha vida. Se eu estou na raiva, se eu estou no ódio, se eu estou no desequilíbrio mental, se eu estou na tristeza, a minha vida vai ser toda baseada nisso. Eu vou atrair mais disso. E aí, o bloqueio é a primeira manifestação da doença. O que é que te leva a não agir da forma que você quer agir? Ou porque você quer fazer e você não faz? Porque você não consegue parar de fazer o que você não queria fazer? Isso é uma resposta. Isso é um indicador. E é a primeira indicação de que você tem que ter uma intervenção na sua vida, que algo está errado. Você não quer lanchar tarde, mas você não consegue, de certa forma você se sente mal. Quantas e quantas pessoas pagam a academia, mas não conseguem frequentar? Muitas já têm o hábito de frequentar a caminhada, a corrida. Eu retornei para a corrida e retornei de manhã, mas até adquirir o hábito foi muito sofrido. Então, o bloqueio é uma incapacidade na nossa vida. E esse bloqueio traz essa incapacidade, mas acredite, é um presente da natureza. Por que é um presente da natureza? Porque está te indicando que algo está errado. O nosso corpo é hiper mega inteligente. Nós temos algo dentro de nós que é muito forte, que nos
rege. É algo supremo, é algo superior, é algo da divindade do Senhor Deus. E outra coisa, como eu já falei dos relacionamentos, os relacionamentos são algo que nos trazem felicidade. E aí há quem diga que o caminho para o céu ou para o inferno está nos nossos relacionamentos. Por que o caminho para o céu e para o inferno está nos relacionamentos? Ora, quando a gente se relaciona bem, a gente é elogiado, a gente pode ir em qualquer lugar que a gente queira, porque a gente não vai dizer, eu não vou na tal pousada ali porque lá tem uma pessoa que eu não gosto, né? E aí, imagine a nossa vida toda restrita, porque a gente não se relaciona bem. E quando a gente não se relaciona bem, há um bloqueio ali, né? E, de certa forma, os relacionamentos, eles interferem na nossa vida emocional, porque, como eu já falei, vai ter um aniversário. Eu faço parte da família, minha irmã vai, mas eu não posso ir porque eu tenho problemas com a pessoa que ela vai, entendeu? E aí, o que é que mais marca na nossa vida? É as nossas experiências com quem cuidou de nós, nosso pai, nossa mãe. Se a gente teve uma infância até os 7 anos, os bloqueios, eles são drásticos. E aí, quem cuidou de você no passado? Quem é que você mais ama, que cuidou de você? Que cuidou bem de você? Isso, de certa forma, interfere na qualidade da nossa vida emocional. Porque tendo um bloqueio, nossa, quantos pais não ficam comparando os filhos, né? Você devia ser como fulaninho. Apelidos, xingamentos. Pois é. E aí, eu reforço dizendo que não existe felicidade apartado dos relacionamentos. Nós nos relacionamos o tempo inteiro. Se eu acordo e vou lá buscar o pãozinho, isso é relacionamento. Eu não estou dizendo aqui que você precisa de alguém para ser feliz. Não, você já nasceu completo. Mas, como eu já falei, não vale a pena ficar restringindo minha vida inteira porque eu não me dou bem, eu não saio, eu não me divirto, eu não visto tal roupa porque eu não entro em tal loja. Então, isso é ruim, né? E aí, com problemas nos nossos relacionamentos, a vida trava. Sabia disso? A nossa vida trava na saúde, no financeiro, na espiritualidade, no familiar. A nossa vida inteira fica comprometida. E na Bíblia diz assim, né? Que a gente não deve dormir com problema algum com alguém. E aí lá não está dizendo por quê. Mas na nossa vivência, na nossa experiência, no dia a dia, de acordo com o que a gente vai descobrindo, a gente vai se tocando, né? E aí, o bloqueio é sobre algo que aconteceu no passado. Porque você não tem relacionamentos bons, porque de certa forma alguma experiência, né, aconteceu de ruim na sua vida, pode ser na vida até os 7 anos, e aí você tem um bloqueio, e esse bloqueio te autodetermina. Pode ser uma colega de escola que te comparava, né? Isso vem para a vida adulta, isso foi adquirido até os 7 anos, e isso até hoje faz parte da sua vida. Por quê? O que é que aconteceu? Aconteceu um trauma com a pessoa que tem esses problemas, a pessoa não conseguiu processar, e aí
isso de certa forma comprometeu a vida da pessoa, porque de repente surgiu uma mágoa. E de acordo com a mágoa, eu vou contar aquilo de forma dolorosa para mim mesma. E isso só vai crescer, 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 crescer. Então, a forma como eu conto, a forma como eu encarei, e muitas pessoas nem lembram que possivelmente tenham sido abusadas pelo tio, por alguém da família, ou de certa forma tenha sido abusado, muitos nem lembram. Mas nós temos, o computador, ele foi inventado a partir da nossa mente. E nós temos pastazinhas no nosso subconsciente que vão armazenando esses traumas que a gente não lembra. Quem é que lembra dos acontecimentos até os 7 anos, não é? De forma clara. E aí, de acordo com o que a pessoa sofreu na infância, não só na infância, né? De acordo com a experiência negativa que a pessoa viveu, surge uma mágoa. Essa mágoa pode ser pequena, pode ser como se fosse um arranhãozinho, né? Mas, Cris, o que é mágoa? O que é mágoa? A mágoa nada mais é do que uma ferida emocional. Se você pensar agora, não é recomendado ficar pensando nas pessoas que te magoaram, mas se você pensar agora em algo que te entristece, isso pode ser uma mágoa. Você pode ter uma ferida emocional. Mas, e aí, o que acontece? Tudo isso vai prejudicar a sua vida, a depender de como você olha. Se você, a partir de hoje, escolher dizer: eu não vou mais ficar alimentando isso que tal pessoa me fez, aí você vai ressignificar a sua vida. Você vai mudar a sua história, porque você não vai mais adoecer por conta de algo que alguém te fez. E não se engane. Vamos dar tempo ao tempo, o tempo cura tudo. Isto é mentira. Acorde, pelo amor de Deus. O tempo não cura nada. O tempo, ele tem o poder de amplificar. Ele vai, é como se você pegasse, todos os dias, durante vários e vários anos, você precisasse trabalhar, tivesse uma ferida imensa na sua mão, que você mais usa, e você colocasse uma luva. Pense você trabalhar com a luva, com uma ferida grande, e a luva está em cima da ferida. Ninguém vê essa ferida, mas essa ferida está ali. Pode ser que você não esteja vendo, mas a ferida, por alguns momentos você não percebe que a ferida está doendo, mas ela está ali. Isso é a mágoa no nosso subconsciente. Porque as dores no nosso subconsciente, elas agem e a gente nem imagina que elas estão ali agindo, né? Aquele apelido que a mãe colocou no filho, chamou de desgraçado, de burro e infeliz, miserável, você é isso, porque você é aquilo, as comparações, isso é só um exemplo, né, gente? Porque há muitos filhos que as mães deixaram na responsabilidade de outras pessoas. E isso, dependendo de como a pessoa se conta aquilo que aconteceu, ela vai sentir uma dor ou não. Muitos nem ligam, né? Ainda bem que eu fui criado com minha avó e tá tudo bem. Então, o tempo não cura nada. E acredite, se a pessoa teve um trauma 6, 7 e tudo que você vive, desde a concepção até os 7 anos, e esse é um tempo que traz muito trauma. Se você sofreu alguma dor e você não sabia lidar com essa dor, é óbvio, né?
isso, o tempo vai crescendo isso dentro de você e só aparecerá a partir dos 30, 35, 40 anos. Então, é isso. Se alguém se sente um objeto, pode ser que tenha tido um trauma lá atrás, né? E é isso. Acordem, pelo amor de Deus. Tem muita gente achando que o tempo cura e aí a pessoa faz o quê? Não procura ajuda, não procura ajuda. O conhecimento é o que nos salva, o conhecimento é o que nos leva para o próximo nível. E aí esse tempo vai crescendo aquela dor. O tempo se responsabiliza não por apagar as coisas, mas por amplificar, por tornar grande o que aconteceu com a pessoa. E essa mágoa, ela vira uma culpa, porque a pessoa de certa forma vai dizer: meu Deus, por quê? Por que eu não consigo lidar com isso? Por que eu tive que conviver com um relacionamento que já tinha acabado, meu Deus do céu, e eu não dei um ponto final? Eu não conseguia, eu não tinha forças. Eu fui magoado, eu fui magoada, mas eu permanecia na dor. Eu tive um trauma na infância e eu não conseguia me relacionar, eu não conseguia ter prazer na hora do sexo, mas eu fiquei com o cara. Mas eu fiquei com o cara não, mas eu fiquei na ignorância, eu não busquei ajuda. Muitas vezes o cara até fala que a pessoa é maravilhosa, mas aí a pessoa não acredita porque tem um bloqueio. Esse bloqueio virou mágoa e essa mágoa traz uma culpa. E aí quando a pessoa descobre que tinha um bloqueio, já é tarde porque perdeu o relacionamento maravilhoso que tinha, né? E aí, de certa forma, é um degrau. Porque aconteceu algo, a pessoa não processou, não fez uma limpeza em si para se livrar daquele algo que trouxe tanta dor. Isso vira uma mágoa. O tempo ampliou tudo isso. Isso vira uma mágoa e a mágoa vira uma culpa. E quando a gente tem uma mágoa, quando a gente tem essa mágoa e a gente se culpa, a gente volta sempre lá onde aconteceu o evento, se a gente lembrar. E aí a mágoa gera culpa e a culpa gera mágoa. E aquela dor que de alguma forma estava já adormecida, volta a mexer naquilo ali. E quando a gente mexe nas coisas, as coisas reafloram, elas voltam à tona. E aí tem uma frase que diz assim: onde está seu foco, a energia flui. Onde está seu foco, a energia flui. E aí eu tô lembrando aqui de mim que eu tive um período muito longo de ansiedade, onde eu entrei em fibromialgia e eu gritava de dor. E a gente que passou pela ansiedade, como eu passei pela ansiedade muito forte, eu voltava sempre para o passado, me vitimizando, dizendo que, nossa, que fulano me atingiu, por que que fez isso? Por que que fez isso? Mas a gente não deve culpar ninguém. Tudo que acontece na nossa vida é com a nossa permissão. Então não vamos permitir que a mágoa ela venha trazer dor e sofrimento para nós. Porque onde eu boto o foco, a energia flui. Digamos que eu não quero que aquele fogo apague, eu vou lá sempre colocar o combustível
entendeu? E quando a gente volta para a dor e o sofrimento, a gente amplia cada vez mais. Parece que a gente vai lá e revive tudo novamente. Isso não é legal, né? E aí, onde está seu foco hoje? Seu foco está nas coisas que te trouxeram dor? Ou seu foco está na alegria, na bênção que é a vida? Onde está seu foco hoje? Você pode ressignificar sua vida. Seu foco está no passado ainda? O passado foi. Ele não faz mais parte da nossa vida, a não ser que a gente permita. Ele é passado. E aí, onde está nosso foco? Está a nossa energia. Voltando para os relacionamentos. Exemplo: alguém foi, de certa forma, traída. E aí não consegue se relacionar bem com mais ninguém, porque quando aquele alguém que está com você ou com a pessoa no momento atual pega o celular, a pessoa já ativa aquela mágoa, né? E aí, de certa forma, vai viver no relacionamento que vai sempre estar atacando, né? Ou fugindo. Porque é isso que acontece, né, gente? Ou a gente diz, não te quero mais, para se proteger, ou a gente fica com aquele relacionamento, comparando e dizendo, você é igual, atacando, né? Todos os homens são iguais. Isso não é certo. Há uma mágoa, há um bloqueio. E aí vai vir sempre a culpa. E muitas vezes é o medo, né? O medo de sofrer, o medo que paralisa. E aí quando a pessoa se comporta dessa maneira, são as emoções dizendo: há uma ferida, é um aviso que ali há uma ferida. E muitos agem de forma inconsciente, né? Nem percebem que maltratam as pessoas. Nem percebem. Muitas vezes se vitimizam. É ele que não presta. Mas deixa que ali estão vivendo, ali tem uma dor. Ali tem uma cicatriz. E essa cicatriz pode ser que ainda esteja aberta. E aí, de certa forma, a pessoa não se autodetermina para dizer: caramba, o que eu estou fazendo não tem nada a ver. O que eu estou fazendo não tem nada a ver. E pela lei da atração, a gente pode atrair pessoas da mesma linha, né? Porque no medo, eu atraio mais do medo que eu vivi. Porque eu estou no medo, então eu vou atrair. E aí vai viver de acordo com a mágoa. Isso vai estar ali, aquela ferida vai estar ali na linha do tempo. E o que é que vai quebrar? O que é que vai quebrar tudo isso? O conhecimento, não é, gente? O conhecimento, porque a partir do momento que eu sei que existe isso, eu não estou mais na ignorância. Agora eu sei, né? E quando a gente sabe que não faz nada, aí é porque a gente tá nem aí. Então nós não merecemos adoecer, e isso nos adoece. Vai chegar um momento que a gente vai se sentir fracassado. Mas o que aconteceu não te define.
O que acontece com você, aquilo que você não sabe lidar, não te define. Você só não processou da forma correta o que tinha que ser processado. Não mudou o entendimento. E aí quando a gente muda o entendimento, é porque a gente tem conhecimento e aí a gente vai fazer intervenções na nossa vida porque ninguém age por você. Há coisas, principalmente emocionais, que ninguém age por você, só você pode agir. Só você pode ir lá e ressignificar o evento, só você pode dizer basta, basta de viver triste, basta de viver se culpando. E o destino, ele é uma escolha. Daqui para frente, o que acontecer com você é seu destino. Foi você que escolheu. Não vá culpar ninguém. E aí, no final das contas, é só medo, né? E medo do que pode acontecer, medo de se ferir, medo de se machucar novamente. Medo. E como eu já falei, o medo de tudo se repetir. Isso pode estar até no consciente, no inconsciente, quero dizer. E a pessoa nem se toque. E como eu falei da falta de conhecimento, hoje as pessoas estão sendo drenadas pela falta de conhecimento. Por falta de terapia. Eu mesma. Eu ficava na cama, gritando com fibromialgia, mas eu não sabia o que era. Eu busquei ajuda, eu não tive um diagnóstico. E eu não tive um diagnóstico. E vida que segue. Era a falta de conhecimento me drenava, me tirava a energia, me tirava a clareza. E aí, quando a doença chega no nosso corpo é porque ela já agiu no nosso emocional de forma negativa. Muita gente espera que a doença chegue no corpo mesmo. Quantas pessoas estão morrendo de câncer porque deixaram as emoções tóxicas, negativas dominarem? E aí, quando entra na depressão, na ansiedade grave, é que procura o psiquiatra. Não está certo. Ninguém merece adoecer porque não cuidou das emoções. E aí, eu vibrava no medo, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Muitos me perguntavam se eu tinha tido a chikungunya, porque ataca os pés, ataca as mãos. Mas não era nada disso. E aí, o medo é uma emoção poderosa. Mas porque através do medo, o medo nos livra de muita coisa, mas o medo pode nos atrapalhar. Porque o medo em excesso nos paralisa. E aí o que é que nos salva? É o conhecimento. O conhecimento é algo libertador. E eu cheguei ao fim dessa aula. Para mim foi muito bom ter a oportunidade,
de trazer este conhecimento libertador a você. E foi através de ter passado por doença. Foi quando eu fiquei doente que eu busquei ajuda. Eu esperei a doença vir ao meu corpo. Ficar dias de cama e trabalhar com dor, ninguém merece. Eu busquei ajuda e eu senti resultado na ajuda. E hoje eu oferto um curso. Esse curso é chamado Mais Poder, Menos Ansiedade. Lá eu trago técnicas maravilhosas que vão pegar a pessoa do A, do estado atual, e levar ao B. Então, a pessoa vai evoluir através do conhecimento que eu vou estar disponibilizando lá. O link do curso está na minha bio, está por um preço muito bom. E aí, quem quiser adquirir, pode ir lá na minha bio, no Instagram, e adquirir o curso, sabendo que você não sabia e eu te trouxe esse conhecimento, agora você sabe. Agora você sabe. E aí, se você gostou desta aula, com esse conteúdo maravilhoso, você me ajude a compartilhar e use o aviãozinho, porque aí você vai estar usando a generosidade, me ajudando a levar mais pessoas ao próximo nível, compartilhando esta aula maravilhosa. E se você quiser, salve essa live para você assistir depois, quando você quiser acesso imediato a esse conhecimento, ok? Eu vou ficando por aqui e antes te pedir para você pegar um copo com água e vamos fazer uma oração. Eu já estou aqui com meu copo de água e invocar a presença do Senhor Jesus aqui e agora. Pai bendito, Pai amado, a doença é um sinal. Mas a gente não precisa chegar à doença. Com o nosso conhecimento, a gente pode entrar em intervenção. Ô Paizinho, age agora. Permite que nós possamos voltar ao dia em que a gente foi concebido no útero da nossa mãe. Te agradecer, Pai, por esse período de 9 meses. Age lá, Pai, quebrando a doença, quebrando o trauma, o bloqueio. Muito obrigada, Pai, por esse conhecimento que nos traz alerta. Alerta de que a gente não precisa ficar doente para pedir ajuda. A gente só precisa cuidar da nossa mente. Cuidar do que a gente pensa, do que a gente sente, para poder a gente agir bem com os nossos irmãos, nos relacionar melhor. Coloca na nossa vida, Senhor Deus, só os relacionamentos que nos edificam. Nos livra da mágoa, do bloqueio, do trauma, da dor. Nos dá força e coragem para pedir ajuda, para buscar o conhecimento. E agora você pode tomar sua aguinha libertadora. Agradeço de coração por você que me acompanhou nessa live. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima. Namastê.